Para 8 horas 33 minutos, 22 graus a temperatura. Nós seguimos aqui no Bom Dia Cidade com a nossa série de entrevistas com os vereadores de Santa Maria. Na semana passada nós recebemos vários vereadores, conversamos com todos eles, um espaço em que os vereadores podem expor os seus projetos, também nos contar um pouco do que estão preparando para esse ano de 2022 e, claro, prestar contas também para a sociedade. E hoje eu vou conversar com o vereador Givago Ribeiro, do PSDB, o vereador Givago, que é estreante também na Câmara de Vereadores, que conversa conosco a partir de agora. Muito bom dia, vereador. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar conosco nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, Viviana. Bom dia aos ouvintes da CDN. Também deixar um abraço especial ao Alexandre, que hoje não pode estar aqui, mas a gente sabe que está aí nas suas atribuições jornalísticas, né? E dizer da satisfação imensa de estar sendo prestigiado nessa grande emissora hoje, né? Que nos contempla todas as manhãs com muitas informações. Como é que foi o ano de 2021 para o vereador Givago na Câmara de Vereadores? Eu falei há pouco que é o seu primeiro mandato. É difícil ser vereador, não é difícil? Como é que é para o Givago assumir um posto com tamanha responsabilidade? Na verdade, eu já tinha uma certa experiência, porque já havia passado pelo Poder Executivo, então já transitava pela casa, né, já conhecia a estrutura da Câmara de Vereadores, vários contatos, né, eram importantes na ocasião que trabalhava junto ao Poder Executivo. Então, essa habitação foi muito fácil nesse sentido, né? Basicamente, os trabalhos que são hoje atribuídos ao vereador, né, nós já tínhamos esse conhecimento. E um ano de muita experiência no sentido dos processos, principalmente as questões que envolvem a política local, né? Conhecendo mais o outro lado também, dessas questões que envolvem as ideologias, as diferenças de ideias, enfim, o debate que muitas vezes é acalorado. Mas no esporte a gente sempre aprende também a superar essas adversidades e não é muito diferente do que nós já estávamos acostumados. Então, o primeiro ano de muito trabalho nesse sentido, mas considerando, né, o fato de estar como um vereador de primeiro mandato, nós acreditamos que estamos num caminho muito transparente, com transparência no nosso trabalho e mostrando que esta inovação, junto com a juventude, trazendo outras pautas para o debate, com certeza vai ajudar Santa Maria e muito aí com o nosso mandato. Eu ia fazer uma questão justamente relacionada agora ao esporte. Nós sabemos que você é um campeão olímpico de canoagem, trabalhou muito tempo com o Gilvan, que é o seu irmão, e a sua pauta de projetos na Câmara de Vereadores, ela é muito baseada nessa área, no esporte, ou o vereador Givago tem outros projetos também? O esporte faz parte da minha vida, né? Foi uma ferramenta que me proporcionou o conhecimento, a cultura, enfim, tudo que eu sou hoje eu devo ao esporte e ao incentivo da minha família. Porém, nós temos um mandato que vai muito além do esporte, né? O esporte nós temos ele como uma ferramenta para o desenvolvimento humano. E aí nós temos uma ramificação muito importante desse elo com a educação, com a saúde preventiva, né? Com até mesmo as questões ambientais, a questão da inclusão social. Então, nós utilizamos essa pauta como uma das nossas ferramentas também, capazes aí de ter oportunidades diferentes para o desenvolvimento das pessoas em Santa Maria. Mas agregamos ao nosso trabalho, principalmente as questões hoje voltadas ao meio ambiente, né? Ciência, tecnologia e inovação, que é a maior tendência mundial hoje para o desenvolvimento econômico. Estamos já nos preparando aí para adaptar a nossa legislação à questão da tecnologia 5G, algo que no mundo já está presente nas principais capitais do mundo, e no interior do Rio Grande do Sul nós temos hoje a capacidade de sermos protagonistas, até mesmo por conta da nossa Universidade Federal, que já tem este elo com o conhecimento e com a tecnologia e inovação. Então, um mandato que traz essas novidades, justamente no sentido de que nós já estamos indo muito além do esporte, porque é necessário pensar Santa Maria num todo e não somente naquela matéria que nós temos o maior destaque, mas
trazendo essas diferenças justamente para que possamos inovar cada vez mais. Nós falávamos também com os outros vereadores que já participaram aqui do programa sobre as polêmicas ou as discussões mais acaloradas que nós também acompanhamos aqui no Bom Dia Cidade na Câmara de Vereadores em 2021. O senhor não se envolveu em polêmica nenhuma, até onde eu me lembro, de forma mais acalorada, vereador? Eu posso dizer que me envolvi em todas. Em todas? Porque tudo depende da forma como você vai expor a sua ideia, da forma como você vai expor a sua opinião. Eu sempre coloco o respeito como a principal maneira de nos tratarmos dentro da Câmara. Né? É natural, é da política, né, que alguns tomem outras formas de expor a sua opinião, enfim, até com algum tipo de agressividade nesse sentido, elevando o tom a um nível que não cabe no debate, mas por justamente conseguir avançar no diálogo, construindo o diálogo construtivo, né? Eu não quero mudar a opinião de ninguém, não quero mudar a ideologia de ninguém. Eu quero apenas respeitar e continuar respeitando essas diferenças, mas também fazer com que a nossa ideia seja ouvida e nos momentos oportunos também aprovada. Agora, nesse ano de 2022, você já detalhou alguns dos projetos que ultrapassam essa questão do esporte, no qual você é bastante conhecido aqui no nosso estado, no país também. Mas tem algo mais específico para esse ano de 2022 que o vereador Givago vai focar em termos de projeto, vereador? Sim, nós estamos num momento importante para Santa Maria. Esse ano eu presidi a Comissão Especial de Resíduos Sólidos, com a presença também dos vereadores, o vereador Ricardo Blas e o vereador professor Danclar. Um tema que a gente percebe que é muito necessário essa abordagem. Nós temos hoje diversas pessoas que acabam, por necessidade, vivendo da coleta, vivendo de catar resíduos no lixo praticamente, né, para poder obter a sua renda. Além de que é uma necessidade também na questão ambiental, nós darmos destino correto aos materiais recicláveis. Então essa comissão, ela fez um trabalho no decorrer desse último semestre, fazendo levantamentos importantes sobre toda a cadeia que gera, né, a questão do resíduo sólido aqui em Santa Maria. Pretendemos avançar já nesse primeiro semestre também, apontando soluções e também apontando no orçamento formas de fazer com que a coleta seletiva aconteça no município, que além de uma questão social, também temos uma questão ambiental muito importante. Nós temos hoje grande parte dos resíduos sendo enterrados, nós estamos enterrando riqueza, nós precisamos fazer com que esse resíduo ele possa gerar fomento, digamos assim, fomentar renda para as famílias de baixa renda atualmente, e com isso criar um sistema autônomo, sustentável, para que Santa Maria seja também modelo na gestão de seus resíduos. E também por ter passado pelo Executivo, por conhecer os processos, principalmente os processos que envolvem projetos, tanto de cunho, projetos arquitetônicos, projetos que demandam investimentos, como os projetos de isenção fiscal, no caso da Lei de Incentivo ao Esporte, Lei de Incentivo à Cultura. Nós estamos diretamente ligados também, nosso mandato, né, a algumas ações importantes que envolvem agora esse aditivo da Corsã, e um dos que nós estaremos acompanhando detalhadamente é a questão do parque da barragem, a nossa orla da barragem, algo que nós já havíamos apontado no projeto Sugestão, projeto Cidade Saudável, com base naquilo que já acontece na capital gaúcha, com base no que a orla do Guaíba já trouxe de novidade para o nosso estado do Rio Grande do Sul, tratando Porto Alegre de uma maneira diferenciada com o turismo, com incentivo ao esporte, ao lazer, à saúde das pessoas. Que é impressionante o que foi feito nesse sentido em Porto Alegre, vereador. Isso. E nós temos uma condição e uma oportunidade única agora. Isso já foi debatido entre o governador e o prefeito. O prefeito me ligou na mesma hora para tratarmos de avançar com esse projeto. E eu tenho certeza que nós contribuiremos muito para que Santa Maria tenha também esse espaço, né, para o seu lazer, mas principalmente para a promoção da saúde. Com relação à pista de skate, o senhor trabalhou bastante nesse sentido também, com relação à obtenção de verbas. O senhor poderia nos dizer qual é o andamento dessa situação? Sim, também? A pista de skate já está com o projeto pronto, concluído, já anexado no processo do Siconv, que é a plataforma digital que comunica a prefeitura em relação às várias secretarias e ministérios, né, do governo federal. Agora avançamos para a fase de licitação.
Na primeira fase é a preparação do piso do ginásio, onde vai ser instalados, então, os equipamentos, que foi uma construção coletiva, né? Nós chamamos os atletas, os participantes da modalidade de skate para construir, então, esta ideia dentro do ginásio, onde nós teremos a primeira pista indoor pública, né, do estado do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento do skate aqui em Santa Maria. E o senhor trabalha também muito essa questão, e falamos sobre isso de esporte, citou a questão do lixo, mas para encerrarmos a nossa conversa, vereador, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho sobre o que temos hoje na Câmara de Vereadores de situação, de oposição. O senhor é um vereador do PSDB, do mesmo partido do prefeito Jorge Pozobon. Caso tivesse que votar algum projeto que não fosse do governo, mas não lhe agradasse, o senhor votaria contra o governo? Como é que o senhor avalia a posição do senhor dentro da Câmara de Vereadores? Durante o ano, por várias vezes, não foram uma nem duas, várias vezes, eu tomei posições com base naquilo que eu acredito, no que eu defendo. Sim. Né? Mesmo que naquele momento não fosse oportuno para a proposta que o governo estivesse ofertando à casa. Né? Então eu tenho esta independência e agradeço muito mesmo o PSDB, o prefeito Jorge, que é nosso líder nesse sentido, né, partidário, que respeita, né, muitas minhas opiniões e convicções, e construímos juntos, né, os nossos projetos nesse sentido. Então, Viana, posso deixar bem claro aos ouvintes, a todos que estão nos acompanhando, né, que temos esse diálogo constante com o partido. O partido respeita muito também as nossas decisões, principalmente nas questões mais polêmicas, assim. Mas, de todo modo, né, a grande maioria dos projetos que são propostos são projetos justamente que trazem benefícios para o município. A gente sempre acolhe e encaminha isso, inclusive dialogando com a oposição. E também tivemos um diálogo constante, que continuaremos tendo, né, porque a gente entende que a política ela é uma metamorfose ambulante, né, como se diz. A gente precisa constantemente estar avaliando e dialogando. Então, essa construção ela é coletiva. A Câmara de Vereadores deu um exemplo muito claro desse diálogo constante com a construção do projeto do auxílio inclusivo, né, que atendeu mais de 8 mil pessoas em Santa Maria. E eu acredito que essa briga, essa disputa seja natural dentro da política, né? Esse ano é um ano mais acalorado ainda por conta das eleições presidenciais, mas nós estamos preparados, né? Não vou dizer para esse combate, mas para essa construção, né? Tendo em vista tudo que a política também exige, que a gente se posicione, né? E possa ajudar principalmente o nosso município a se desenvolver. O vereador Givago continua vereador ou tem outras projeções também para esse ano, vereador? Até inclusive estava lendo aqui na matéria do jornal desse final de semana, né? E eu fico muito feliz, Viana, e já ver o meu nome cogitado aí, alguma candidatura a deputado estadual ou federal. Eu até hoje não me manifestei publicamente em relação a isso. Eu creio que o fato de estar no primeiro mandato, o fato de ter sido eleito com 1.309 votos, né, já demonstra a nossa capacidade, mas é importante dizer que eu jogo com um time, né, o time do PSDB, mas são pessoas que integram esse time e jogam juntos. Eu estou à disposição do partido para aquilo que for necessário, óbvio, dentro das nossas convicções, né, daquilo que a gente acredita, mas o esporte me ensinou a estar preparado para todo e qualquer desafio. Quando eu cheguei na Rússia, o professor simplesmente disse que nós teríamos que avançar para a final, estar entre os 9 do mundo. Eu olhei para o Gilvan e falei, como é que nós vamos fazer isso? Mas nós estávamos preparados para os desafios, porque sair de uma origem humilde e conseguir conquistar o mundo com o esporte, a gente fica mais forte, né, e se sente preparado para esses desafios. Então, o que for necessário, eu posso ter certeza e dizer com segurança aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham e seguem nosso trabalho, que a gente vai estar preparado, né, para avançar e vencer. É um desejo, então, do senhor ser um candidato, talvez não nessa, mas então, numa próxima oportunidade? Eu acredito que nós devemos pensar sempre em evoluir, né? A vereança é extremamente importante, é o primeiro passo, mas é importante consolidar, fazer uma base muito forte. Talvez seja ainda precoce pensar isso para esse ano, mas nós estaremos sempre preparados e, né, nos preparando para avançar cada vez mais, porque as decisões da esfera
nacional, que são aquelas que impactam diretamente também no nosso dia a dia, são tomadas por deputados federais, por senadores e até mesmo por aqueles que ocupam ali a cúpula da presidência. Então a gente pode imaginar, quem sabe, né, como um dia pensamos estar numa Olimpíada, quem sabe um dia também chegar a esse nível maior aí da política para conseguir ajudar ainda mais as pessoas. Tá certo. Vereador Givago Ribeiro, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Cidade. Um excelente ano de 2022 para o senhor, também para os projetos que o senhor nos detalhou aqui na Câmara, ou seja qual for a decisão que o senhor terá como carreira agora nesse futuro. Eu agradeço, Viane. Não sabe da minha alegria estar falando contigo aqui hoje. O nosso ouvinte assíduo aqui, inclusive, manda mensagens diariamente aqui, vereador. E lembrar da época que falávamos sobre esporte, né? Com certeza. E hoje aqui falamos do cenário político. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, então, ao vereador Givago Ribeiro.